Nesse módulo, nós vamos falar de quem tem indicação para depilação a laser. Vamos lá? Primeiro, que tanto homens quanto mulheres e adolescentes têm indicação para depilação a laser, mas os adolescentes ali dos 14, entre 14, 15 e 16 anos, eu oriento você a pedir a autorização dos pais. Isso é muito importante. Peça a eles que os pais acompanhem ou que traga alguma autorização para que você possa realizar o procedimento. Meninas, nós indicamos a partir da primeira menarca, ou seja, a partir da primeira menstruação, ela já pode sim estar realizando a depilação a laser. E homens, geralmente eu indico após os 14 anos. É a fase que eles têm esse interesse de realizar a depilação a laser. Então é muito importante, como eu disse, o acompanhamento dos pais e também as suas orientações, porque muitas vezes você vai explicar para um adolescente de 14 anos e ele não vai entender muito bem sobre a depilação a laser. Então é essa importância que você tem que ter, de estar ali com o acompanhamento dos pais. Avaliar o fototipo de pele. Isso vai ser muito necessário para que você consiga fazer as programações corretas do equipamento, porque não adianta se você pegar uma paciente de fototipo 4 e utilizar intensidades altas e sem proteção, isso vai gerar ali uma queimadura na pele. Então, por isso que é muito importante você entender sobre as programações do equipamento. Peles bronzeadas e negras têm sim indicação, mas depende do equipamento. Equipamentos que não possuem proteção para essas peles, eles vão gerar queimadura. Então, elas têm indicação, porém, com o equipamento que eu indico e que eu utilizo na minha clínica é o Light Sheer Duet. Ele tem uma proteção de até 400% de proteção para esses fototipos. Então, ele é um dos equipamentos que é ideal para esse tipo de paciente. E o mais importante, aquelas pessoas que possuem pelos grossos, pelos pretos, elas têm muita indicação, porque essas pessoas nós teremos grandes resultados devido à melanina do pelo. Então, são pessoas indicadas. Agora, nós vamos falar das contraindicações de pessoas que não têm indicação. Primeiro, são aquelas pessoas que possuem pelos brancos ou pelos loiros. Essas pessoas não têm indicação devido à falta de melanina que possui o pelo. Como o pelo é claro, ele não tem essa melanina, então o laser ele não consegue atingir a profundidade ali da raiz. Então, essas pessoas, o indicado é sim realizar as depilações a cera. Alguns fototipos acima do terceiro não têm indicação, porém em alguns equipamentos. Como eu disse, existem alguns equipamentos que não possuem essa proteção, que é como se fosse uma barreira para que aquele laser não machucasse a pele. Então, a partir do momento que você programa essa proteção, não ocorre essa queimadura. Mas em alguns equipamentos, outros você vai ter sim uma queimadura. Então, a partir do fototipo 3, dependendo do equipamento que você utiliza, não é indicado. Dermatite severa. E isso é muito do óbvio. Se o seu paciente chega na tua clínica com alguma erupção na pele, você não pode aplicar um laser ali naquele processo inflamatório. Então, não faça isso. Eu já vi casos de pessoas que estavam com machucado, com a pele mais sensível e o profissional foi lá e aplicou o laser em cima. Então, sempre que você vê que o seu paciente está com algum processo inflamatório ali ou que está recuperando de alguma lesão, não faça esse procedimento. O mesmo eu digo pelas erupções cutâneas, que também é uma contraindicação. Um exemplo, o paciente ele vai fazer uma depilação no rosto e ele está fazendo tratamento ali de linhas finas de expressões, tratamentos com ácidos no rosto, né? Obviamente com um dermatologista ou com um profissional da área. E aí você
Vê que a pele está mais sensível ali, porque às vezes ele tem algum machucado, alguma cicatriz de espinha, aí você vai e aplica o laser em cima. Isso vai ocorrer uma queimadura ali, vai promover essa queimadura. Então, não é indicado. Sempre que tiver alguma lesão na pele, na dúvida, mesmo você pensando ali, você avaliando e vendo que aquela lesão não é tão grave, não faça. Dores locais também é contraindicado. Se a paciente fez um tratamento de câncer de mama e está ainda em fase ali, né, de recuperação, você deve pedir a autorização médica. É muito importante você ter esse olhar, você ter esse cuidado com a paciente, porque pensa que ela vai chegar na sua clínica totalmente leiga, é você que vai ter que explicar tudo. Então não faça, em qualquer dúvida que você tiver, consulte o médico da paciente, porque se ela tiver com algum câncer, algo do tipo, ou alguma suspeita, você tem que sim parar o tratamento ou não dar início. Alergias ativas. Existem pessoas que têm um certo tipo de alergia, até mesmo a látex. Então, você deve ter esse cuidado com o paciente. Se você vê que a pele dele está um pouco machucada, que, como eu já disse, né, com aquele aspecto avermelhado, você deve conversar com ele e ver o que está acontecendo. E se caso, na hora da aplicação, você vê que esse paciente ficou com a pele muito avermelhada, coçando, pode ser que ele também tenha tido alergia ou pelo látex da luva ou pelo gel que você utilizou. Existem pacientes inúmeros, né, com inúmeros casos. Então nós pegamos a pessoa ali, nós recebemos a pessoa totalmente leiga e muitas vezes nós não conhecemos esse paciente. Então veja esse cuidado. Então faça essa avaliação. Se ao aplicar ele apresentar algum tipo de reação alérgica, pare o tratamento e converse com ele, ou se possível, peça para que ele volte outro dia ou na próxima sessão. A contraindicação são as tatuagens. Tatuagens, por possuir pigmentos, muitas vezes pigmentos escuros, ela tem contraindicação, porque se você aplica o laser ali em cima, vai haver uma queimadura ali nessa tatuagem. Então você terá um problema com o cliente, tanto pela questão da estética, como pela questão também do queimadura que vai ficar na pele do paciente. O que você pode fazer quando o paciente tem tatuagem, mesmo assim quer fazer? Um exemplo, o paciente tem uma tatuagem na perna, uma meia tatuagem na perna. Você pode orientá-lo que você consegue fazer a depilação a laser nas áreas adjacentes, que são aquelas áreas onde não está a tatuagem. Agora, em cima da tatuagem, não. E parece bobo eu dizer isso, mas muitas pessoas procuram a clínica perguntando se pode fazer em cima da tatuagem. Então, essa tem que ser a orientação. E muito cuidado também na aplicação, porque às vezes o paciente ele tem uma tatuagem pequena ali no tornozelo e na hora que você está aplicando, às vezes você não vê. Então é importante perguntar, mesmo você tendo a paciente ali sem a roupa ali para aplicar, às vezes você não vê. Então pergunte ao paciente e tome esse cuidado. Outra contraindicação são aqueles pacientes que fazem uso de medicações ali mais agressivas na pele, né, que promove uma agressão e uma sensibilidade na pele. O Rocutan é um exemplo. Então, se esse paciente estiver fazendo uso de algum medicamento dermatológico, você precisa consultar o médico desse paciente. Você pode ou talvez pedir para ele perguntar e te passar essa informação, ou você mesmo mandar um e-mail, um WhatsApp perguntando. O Rocutan, ele deixa a pele muito sensível, então tem que sim ter esse cuidado. Outros medicamentos dermatológicos
que são aqueles mais agressivos, aqueles que a pessoa está fazendo um tratamento assim muito sério na pele, que está com lesões gravíssimas ou até mesmo queimaduras, se recuperando de queimaduras e às vezes tem que fazer esse tratamento de uso tópico, você tem que ter um pouco de cuidado. Na dúvida, sempre pergunte ao médico desse paciente, porque aí você vai ter um respaldo. Agora, uma polêmica é a questão das vitaminas, porque existem vitaminas capilares e existem outros tipos de vitaminas, de suplementos, que às vezes estimulam o crescimento capilar, né, na cabeça e no corpo, estimula o crescimento dos pelos do corpo. Então, assim, existe essa polêmica porque, mesmo nós utilizando ali o melhor protocolo e o melhor tratamento, pode acontecer do organismo dessa pessoa proliferar novos pelos. Isso é algo que pode sim acontecer, porque essa pessoa está fazendo ali um estímulo de pelos. Então, pode ser contraindicado sim, dependendo do caso. Se você vê que o paciente ele não está tendo resultado na terceira, quarta sessão, você deve pedir para ele fazer uma pausa desse medicamento, para que você teste e veja se é ele o causador ali da sua entrega de resultados. Então, se você fez o protocolo correto, as aplicações corretas, o paciente também foi assíduo nas sessões e você vê que não está tendo resultado, provavelmente pode acontecer isso, dele estar fazendo esse uso dessas medicações e automaticamente proliferando outros pelos. Mas sempre vai ter um porém. Se o paciente ele está fazendo uso de uma medicação obrigatória pelo médico, que é algo que ele não pode estar eliminando na vida dele por algum motivo, isso também tem que ser levado em consideração. Então, você tem que conversar com esse paciente e falar para ele, ser sincero, que pode ser que a sua entrega não está sendo 100% satisfatória justamente por esse medicamento. Sempre falo, faça o seu melhor com o seu protocolo, use equipamentos confiáveis. Se você tem o seu, mantenha as calibrações, as manutenções em dia. Se não é o seu e você está fazendo uma locação, procure sempre pedir o certificado de calibração e de manutenção desses equipamentos. Então, se você fez tudo certo e está proliferando esses novos pelinhos no paciente, é o organismo dele. Alguma questão hormonal pode influenciar, então sempre ter aí esse cuidado. Por isso que eu disse que a anamnese ela é muito importante, porque através dela você consegue ali ver o histórico desse paciente. Mulheres que talvez utilizam algum hormônio que prolifera pelos até mesmo no pescoço, aqueles pelos masculinos mesmo, você já tem que sempre estar orientando e avisando, sendo muito sincera sempre com o seu paciente.